Tá, questão 2, letra C. Agora ele pede para a gente maximizar, quer dizer, encontrar o A correto que maximiza o volume, ou seja, que torna o volume o maior possível. A gente já encontrou o volume, agora o que a gente pode fazer? Já que a gente já encontrou o volume, a gente pode derivar em relação a A, igualar a zero para encontrar os pontos críticos, e aí classificar cada um dos pontos críticos como máximo, mínimo ou nenhum dos dois, tá bom? Então vamos lá. Eu vou usar ele dessa forma aqui, tanto faz, tanto fez. Você pode escolher do jeito que você quiser. 5 vezes 25, acho que dá 125, né? Vou deixar aqui como 5 ao cubo. Vai ficar π ao quadrado sobre 3. Vezes raiz de 4π ao quadrado menos a ao quadrado. Tá aí o nosso volume. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar em relação a A. Então, V' de A. Eu esqueci de dizer que o volume era a função de A, né? Aqui, se você observar, a gente vai ter uma regra do produto e também vamos ter uma regra da cadeia, né? Como 5 ao cubo, π e 3 são constantes, eles saem fora da nossa querida derivada, né? Tá. Aqui eu tenho um produto de duas coisas, né? Então eu vou usar a regra do produto. Então, vou botar aqui até um colchete. Eu vou ter que deriva o primeiro, né? Eu vou botar aqui tudo assim para ficar mais fácil. Deriva o primeiro, mantém o segundo. Então, eu vou deixar o segundo da mesma forma. Eu vou usar o linha para indicar que eu ainda vou derivar. Mas, mantenho o primeiro, derivo o segundo. Beleza, tá aí a nossa expressão. A derivada desse aqui é muito tranquila, né? Derivada de A ao quadrado vai ser 2A. Aqui vai ficar 5 ao cubo, π, 3. Aqui vai ficar 2A. Mais A ao quadrado vezes. A derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz. Só que nesse caso, dentro da raiz ainda tem uma função. Então a gente ainda tem que derivar ela pela regra da cadeia. Beleza? Vamos seguir aí. Dois a raiz de 4 π ao quadrado menos a ao quadrado mais a ao quadrado 2 vezes raiz de 4 π ao quadrado menos a ao quadrado vezes a derivada. Ah, aqui era um linha, foi mal. A derivada desse termo aqui vai cair o 2 aqui, vai ficar menos 2a. A derivada de constante é zero, a derivada de menos a ao quadrado é menos 2a. Tá bom. Vou tirar o MMC. Deixa eu ver. Tem um 2 aqui que dá pra... Não, vou tirar o MMC mesmo. E aí a gente segue aí igualando a zero.
O MMC vai ser 2 raiz de 4π ao quadrado menos a ao quadrado. Isso aqui dividido por 1 vai ser ele mesmo, né? E aí, vezes esse cara aqui de cima, ó, repare que é a mesma raiz, né? Lembrando, vou botar aqui do lado, raiz de 3, raiz de alguma coisa, vezes raiz da mesma coisa. É ela sozinha, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Raiz de 1000 vezes raiz de 1000 é 1000. Então, raiz de 4π ao quadrado menos a ao quadrado vezes raiz de 4π ao quadrado menos a ao quadrado vai ser 4π ao quadrado menos a ao quadrado. Tá bom? 2a eu deixei aqui, ele estava multiplicando. Mas aqui vai ficar 2, quer dizer, menos 2a ao cubo. Beleza? As coisas estão indo aí, estão encaminhando. Deixa eu ver. Tem um A aqui, tem um A aqui. A gente poderia botar o A em evidência, né? Aqui na parte de baixo a gente tem uma raiz. Tem um 2 aqui que dá para cortar também, né? Aqui aparece um novo 2, né? Então eu tenho que botar ele aqui. Eu esqueci de botá-lo. Porque no meu MMC apareceu um 2. Então vamos lá. Eu vou botar o A em evidência. E eu acho que tem um 2 aqui que dá para cortar. E aí vai ficar A. Aqui vai ficar 2 vezes 4π ao quadrado. Eu acho que dá 8π ao quadrado. 2 vezes esse cara aqui. Dá menos 2a ao quadrado. Tá. No outro canto aqui eu já botei o a em evidência, então vai aparecer aqui menos a ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar 4π ao quadrado menos a ao quadrado. Nossa, confusão aqui nos parênteses, né? Então vamos lá. Como a gente quer encontrar os pontos críticos, a gente vai igualar isso aqui a zero, né? Para eu garantir que uma fração ela seja zero, basta que a gente garanta que o numerador, ou seja, a parte de cima, seja zero, tá bom? Tá. Lembrando que essa parte de baixo aqui não pode zerar, então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Se a gente encontrar uma solução que zera a parte de cima e a parte de baixo, a gente tem que jogar fora essa solução. Então vamos lá. Vou pegar a parte de cima e vou igualar a zero. Esse 5π aqui a gente pode jogar fora, né? Porque a gente está igualando a zero, a gente pode passar ele dividindo, e aí vai ficar 0 dividido por 5 ao cubo π, e aí vai continuar sendo zero. Então vai sobrar aqui a 8π ao quadrado. Aqui a gente tem menos 2 ao quadrado menos a, vai dar menos 3 ao quadrado, igual a zero. Então vamos lá. Primeiramente, como a gente tem um produto de duas coisas dando zero, a gente teria duas soluções, né? A primeira é que a primeira é zero, ou seja, o a igual a zero, ou a segunda dá zero, que é 8π ao quadrado menos 3a ao quadrado igual a zero.
Tá. Essa primeira aqui, a gente não convém, né, falar dela, porque a gente está falando de algo assim. Então, o ângulo, ele não pode ser algo zero, né? Se o ângulo for zero, significa que a gente está emendando uma coisa assim, né? Que não tem ângulo, não tem sentido, é um fio. Como é que a gente vai ligar um fio e dizer que ele é um cone? Sei lá, não tem sentido, né? Então, eu vou marcar aqui com não convém. Tá bom? Não convém, não tem sentido a gente falar de ângulo zero, né? E o segundo aqui, vou passar para o outro lado, a gente vai ficar com 8π ao quadrado é igual a 3a ao quadrado. Vou passar o 3 dividindo, 8π ao quadrado dividido por 3 igual a ao quadrado. E aí eu vou tirar a raiz. Na hora que eu tirar a raiz, vai aparecer tanto o termo positivo como negativo. Então, o a vai ser mais ou menos raiz de 8/3, e esse π eu consigo tirar para fora. Tá bom? Aqui também não tem sentido a gente falar de ângulo negativo, então vou marcar aqui com não convém. É importante vocês marcarem que não convém, porque vocês percebem que essa equação tem duas soluções, e ela realmente tem duas soluções. Uma é a positiva e a outra é a negativa. A gente só vai descartar a negativa porque ela não tem sentido. Não tem sentido para a gente falar de ângulo negativo, mas ela é uma solução dessa equação. E isso tem que ser demarcado. Senão você está dizendo que essa equação de segundo grau tem apenas uma solução, mas ela tem duas. Então, o nosso A, ele é 8/3. Vou botar assim, né? Π raiz de 8/3. Esse é o nosso A. A gente ainda tem que mostrar que esse A aí, ele é o que maximiza, né, os nossos valores. Esse 8 aqui também tem como a gente escrever ele de outra forma, né? A gente pode deixar ele como 4 vezes 2 dividido por 3. E como 4 tem raiz, eu posso escrever assim: 2π raiz de 2/3. Esse é o nosso A. Agora só falta uma coisa para a gente. Falta a gente mostrar que isso aí é um ponto de máximo, né? Como é que eu faço isso? Mostrar que é um ponto de máximo. Eu vou marcar todos os pontos críticos que a gente encontrou e vou escolher um valor entre eles, beleza? Vou marcar aqui a nossa reta real. Aqui a gente tem o zero. Aqui a gente tem o menos. Marcar o menos aqui só para fim de informação mesmo. Aqui é o menos raiz de 8/3 vezes π. Esse é o primeiro valor. E aqui o outro valor, né? Todos os pontos críticos que a gente encontrou, eles estão aqui no nosso desenho, né? Como eles estão aí no nosso desenho, todos os pontos críticos, a nossa função derivada ela só pode mudar de sinal nos pontos críticos. Ela não pode mudar de sinal em outro lugar, né? E aqui tem um ponto aqui que é importante da gente ressaltar, que é esse ponto aqui, o ponto que zera a parte de baixo. Se eu não me engano, eu acho que ele é 2π. Então eu vou marcar aqui que ele deve dar um problema aqui. Vou marcar ele aqui, 2π. Ele não está no nosso domínio, então não vamos olhar para ele não. Beleza. Então, por fim, a gente tem que escolher um valor aqui entre esses dois, né? Para facilitar a nossa conta. O primeiro, eu vou escolher π, né? Porque com certeza esse número aqui é um número maior do que π. Então, eu acho que com π as contas devem ficar bem mais tranquilas de calcular. E o próximo valor, deixa eu ver, 9/3.
Acho que escolher 9/3. Pode ser que 9/3 faça as contas ficarem melhores. 9/3. 9/3 de π. Aqui tá bom. Esses aqui são os valores que a gente quer encontrar, né? Então vamos lá, vou calcular primeiro o V' de π. Então, onde tem A, eu vou botar π. Se você observar, a nossa função aqui ela tem uma constante positiva, então a gente não precisa olhar para essa parte de cá, porque ela é toda positiva. E a parte de baixo é uma raiz. Como é uma raiz, a gente também não precisa se preocupar que ela é sempre positiva. Então, basta a gente olhar para essas duas partes aqui. A primeira delas é A, e a segunda é o nosso 8π ao quadrado menos, enfim, né? Então, isso tudo aqui, a gente pode escrever assim. É uma coisa toda positiva, que é a junção disso com a parte de baixo, vezes o nosso querido A vezes 8π ao quadrado menos 3a ao quadrado. Tá bom? Então é uma coisa positiva vezes isso. Então basta a gente olhar o sinal disso, que aí já garante para a gente se a função ela é positiva ou negativa nesse intervalo. Então beleza. Então aqui, como a gente está procurando de π, onde tem A, a gente vai botar π. Então aqui vai aparecer um π, que é uma coisa positiva. E aqui vai aparecer 3 vezes π ao quadrado. Então aqui a nossa resposta vai ser, aqui vai ficar 8π ao quadrado menos 3π ao quadrado. Então 8 menos 3 dá 5, né? Então vai ficar uma coisa positiva vezes π, que é uma coisa positiva, vezes 5π ao quadrado. Então isso tudo aqui é positivo. Maior do que zero, beleza? Então o nosso valor aqui em π é positivo. Então nesse intervalo inteiro, ela é positiva. Por quê? Porque a nossa função ela só pode mudar de sinal nos pontos críticos. E os únicos pontos críticos são esses três aqui. Esse aqui e esse aqui. E esse aqui pode mudar de sinal porque a função não existe. A função pode mudar de sinal onde ela não existe. Beleza. Vamos para a segunda parte. Segunda parte, calcular a velhinha de 9 raiz de 9/3 de π. Desculpa. E aí, a mesma forma, a gente vai ter uma coisa positiva. Depois a gente vai ter o A. No lugar do A eu vou colocar quanto que ele vale, né? Raiz de 9/3 de π. Que é uma coisa positiva. Então a gente não tem que ligar tanto, né? E a última parte aqui vai ficar 8π ao quadrado menos 3 vezes o A ao quadrado. O A ao quadrado é 9/3 de π ao quadrado. Então, aqui a gente consegue cortar. E olha o que que deu aqui. Aqui positivo, aqui positivo. E aqui ficou 8π ao quadrado menos 9π ao quadrado. Então, esse termo todo aqui, ele é um termo negativo. Então, a gente tem positivo vezes negativo. Então, isso aqui é menor do que zero. Tá bom? Então, em todo o intervalo aqui, ela é negativa. Então, olha, a nossa função, antes ela tinha derivada positiva. Depois ela tem derivada negativa. Então, como ela tinha derivada positiva, ela era crescente. E aí, nesse ponto aqui, ela passa a ser decrescente. Então, como ela era crescente, passou a ser decrescente, nossa conclusão é que esse ponto aqui é um ponto de máximo.
Então, logo A igual a raiz de 8/3, que dá para escrever do outro jeito lá, é ponto de máximo. Então tá aí, a gente encontrou o valor do ângulo que maximiza o volume do nosso querido cone, né? Para que tu pode usar isso? Pode usar para fazer as queridas casquinhas, né, do casquinhas de McDonald's. Sei lá, o McDonald's, você monta uma chapa assim, corta aqui um pedaço, e aí você quer montar o cone que maximize a quantidade de sorvete, né? E se bem que isso talvez não seja uma coisa boa, né, no McDonald's. Porque se tu montar um cone muito grande, vai cair mais sorvete. Aí se cair mais sorvete, aí a galera não vai gostar porque vai gastar muito sorvete, né? Enfim, sei lá, não sei pra que pode usar isso não. Valeu aí.